Paulo estava instruindo aqueles irmãos para eles não sair do foco, não sair do propósito, não deixar de obedecer. Amém, irmão? Não deixar de obedecer aquilo que Paulo havia ensinado. Então, olha só, nós precisamos a cada dia estar prontos, preparados para a volta de Cristo. Diga amém, irmão. Servir muito mais que você possa imaginar. A palavra servir é para quem é servo. A palavra servir para quem é? É para quem é servo. Por exemplo, se você quer ter paz na tua casa, sirva mais sua família. Aprenda a servir. Tudo vale aonde você serve. Por exemplo, um rapaz ele foi promovido porque ele gostava muito de servir. Não era o trabalho dele, mas ele fazia o trabalho que não era dele. E o patrão via que esse rapaz não é para estar nem fazendo isso aqui, mas ele vai lá e faz. Então aquele que serve faz muito mais do que você possa imaginar. Então quando nós servimos a Deus, acima de tudo, logicamente, nós também temos que ter o desejo de servir quem? As pessoas. Aí algumas pessoas falam assim: pastor, mas eu sirvo tanto minha família e a minha família não valoriza. É bem verdade. É bem verdade. Isso pode acontecer, que pessoas não vão valorizar o que você faz, mas tem alguém lá em cima de olho em você. Por mais que alguém não valorize o que você está fazendo, tem alguém lá de olho. Olha, ela aí sempre serviu a família dela, sempre serviu o esposo, sempre serviu a esposa, sempre serviu a família, sempre se dedicou à família. A família que muitas vezes que não vê essa dedicação. E aí nós temos esse senso humano que nós temos: eu não vou servir não, porque ele não merece não, esse povo não merece. Esse é o nosso pensamento. Então a gente precisa servir, mas servir com alegria. O salmista ele escreveu uma frase, um versículo, melhor dizendo, o Salmo 100, o versículo número 2 diz assim: servir ao Senhor com alegria. Servir o Senhor com o quê? Apresentai-vos a Ele com canto. Salmo 100, versículo 2. Nós temos que servir a Deus com o quê? Com alegria. E quando eu sirvo a Deus com alegria, fica muito fácil eu servir as pessoas também com alegria. Não é com cara feia, não é achando ruim. E você vê que hoje as coisas estão mudando. As pessoas, quando vão fazer alguma coisa para outra, já quer cobrar alguma coisa. Não, eu fiz isso aqui para você, eu fiz aquilo. O ser humano é assim. Deus não cobra nada da gente. Olha o que quer da gente? Só obediência. Obedeceu, você tem a garantia de ser salvo. Paulo está dizendo isso aqui, irmãos: continue obedecendo. Não somente na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Eu vou precisar viajar, vou precisar fazer isso, mas vocês precisam continuar servindo a quem? Ao Senhor, obedecendo aquilo que eu ensinei para vocês. Você já ensinou algo para alguém, talvez algumas vezes, 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Não para de ensinar não, irmão. Com muito amor e carinho você vai conseguir. Por mais que ele naquele momento ele não faz: peraí, meu pai ensinou isso aqui, minha mãe ensinou isso aqui. Diga amém, irmão. Fica marcado na nossa mente, no nosso coração, os ensinamentos da palavra de Deus. Tá certo? Então olha só. Então nós estamos aqui estudando sobre esse tema aqui, sobre salvação. Então o que ele diz mais aqui? Vou de novo: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Vamos ver versículo 23 aí, Paulo. Porque Deus... Isso, perdão. Porque Deus que opera em vosso... Como é que diz? Isso. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Deus é que opera em nós, a vontade dele. Diga amém, irmão. Deus opera em nossa vida aqui, O texto está dizendo que Deus é que opera em nós, tanto querer como efetuar. Filipenses 2,12, não é isso, irmão? E agora o 13. Muito bem. Vamos lá. Aí tem mais aqui o 14.
Isso aqui é que é importante para você poder meditar. Fazer todas as coisas murmurando, é assim? Nem o que mais? Tudo que você for fazer, faça sem murmurar. Infelizmente as pessoas vão fazer uma coisa já achando ruim. Aquele menino que você pede para ele comprar uma coisa no comércio, não sei o que, vai reclamando, não é, irmão? Só vou se der algum dinheiro para mim, não é, irmão? Tem gente que é assim, só faz. Então, Paulo está justamente advertindo os irmãos, os filipenses, melhor dizendo, advertindo eles para quê? Para que eles possam obedecer, não somente na presença dele. Como eu acabei de falar sobre o patrão. Tem funcionário que só obedece o patrão quando o patrão está por quê? Presente, não é? Depois que o patrão dá as costas, ele começa a fazer tudo errado. Como eu disse, senta até na mesa do patrão, né? Bota os pés em cima da mesa e fica lá. Verdade, né? Ou seja, na presença do patrão ele é ativo, ele está lá atento, ele está lá, não é? E hoje em toda empresa tem um negócio chamado câmera, não é, irmão? Tudo agora é filmado, né? O patrão vê de casa o que o funcionário está fazendo, né? Impressionante isso, né? Tem até as câmeras escondidas agora. Não é? Não tem nem como ele mentir mais, né, irmão? Antigamente era mais fácil. Hoje, meu amigo, todo canto que você está, tem uma câmera filmando você, filmando a gente, não é? É o verdadeiro Big Brother, como diz. Mas lá em cima tem principalmente os olhos de quem? Os olhos de Deus olhando para nós. E ele fala assim: porque Deus é que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Então quando nós obedecemos essa palavra vai entrando no nosso coração e vamos ter resultado de mudança, de transformação. Ele fala assim, versículo, é o 14, né, Paulo Vitor aí? 14, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Onde há murmuração, a pessoa fica resmungando da vida, vai ter contenda. Você já pediu alguém para fazer algo para você, ele começou a murmurar? Não, é verdade, não é, irmão? Como é que pode um negócio desse? Estou pedindo um favor para você. Existe murmuração na vida das pessoas. É no filho, é no esposo, muitas vezes na esposa. A gente tem que fazer de tudo. Tudo que você for fazer, faça com o quê? Faça com alegria. Sirva. Vamos só o Salmo 100, Paulo Vitor, para a gente ver aqui o versículo número 2. Para a gente poder, para os irmãos poderem ver o que está escrito. Salmo 100, versículo 2, né? Como é que diz aí? Servir ao Senhor com... se eu sirvo ao Senhor com alegria, eu também vou precisar servir as pessoas também com... E não reclamando, murmurando, achando ruim. Por mais que a gente esteja cansado fisicamente, emocionalmente, nós precisamos fazer com alegria. A Bíblia me ensina a fazer com... Irmão, a melhor educação está aqui, ó. Palavra de Deus que educa a gente. Uma educação maravilhosa essa aqui. Essa aqui liberta a gente do nosso eu, do nosso orgulho. Diga amém, irmão. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim: tudo que fazei de todo o coração. Amém, irmão? Colossenses 3:23. Olha o que está escrito aqui, ó. Tudo que fizer, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Vamos ler? Olha só, tudo quanto fizer, te fazer de todo como ao Senhor e não aos homens. Primeiro de tudo, você tem que fazer assim: eu estou fazendo isso aqui, mas é para quem? É para o... Isso. Está servindo lá na casa, está servindo na igreja, está servindo lá no teu trabalho, tu está servindo tua esposa, está servindo os seus filhos, está servindo a quem? Está servindo ao Senhor. Por mais que você tenha aquele senso e fale assim: ele nem merece, esse menino não merece não, essa mulher não merece não, mas você está servindo a quem? Ao Senhor. Ao versículo 24 desse mesmo, ao versículo 24, Paulo Vitor, como é legal. Sabendo que recebereis do Senhor o quê? A recompensa da herança, porque Cristo o Senhor serve. Diga amém, irmão. A quem você está servindo? O Senhor. Então,
A gente quer a salvação, mas primeiro servir a Deus e servir o próximo, para que possamos ter essa salvação dada pelo Senhor. Irmão, já foi garantido na cruz. Vamos servir, mas vamos servir com o quê? Com amor. Vamos servir com alegria. Diga glória a Deus aí, irmãos. E aqui a gente vai verificando pela palavra de Deus. E o Senhor disse aqui em João, vamos ler em João, capítulo 14. Vamos comigo aqui em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O versículo é o versículo número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então assim, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida, não tem outro não. Ao versículo 7, Paulo. Se vós conhecesse a mim, também conhecei o quem? Conhecereis a quem? O meu Pai. Já desde agora conheceis e tendes o que? Visto. Amém? Olha só, o versículo 3, volta o versículo 2. O versículo 2, Paulo Vitor, por favor, por gentileza. O verso 2. Na casa de meu Pai há muitas, se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Amém? Fala comigo assim: o Senhor foi preparar um lugar para nós. Então tem um lugar para aqueles que temem ao Senhor. O versículo 3. Quando eu for vos preparar um lugar, virei outra vez. Está dizendo, ele está garantindo, eu vou voltar outra, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai-vos. O desejo de Jesus é que você esteja onde ele está. Diga amém, irmão? E ele está sentado à direita do Pai. Tem um lugar reservado para nós, Rita. Tem um lugar reservado para cada um de nós. Diga glória a Deus aí. A Bíblia está garantindo isso para nós, irmãos. Então o segredo é a gente servir a Deus e servir o próximo também. Servir as pessoas. Diga amém? Por mais que a nossa visão humana fale assim, mas ele e ela não merece. É bem verdade que vem esse pensamento em nós e essa atitude, né? E eu creio que você já fez coisa para alguém que essa pessoa não merecia, mas você fez. Jesus não fez por você também? A gente nem merecia, mas ele fez. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. É assim, não é? Ele deu a vida por nós, né? Então a gente vai ver aqui vários versículos da Bíblia falando sobre esse assunto. Volta lá de novo, Paulo Vitor, por gentileza, Filipenses 2. Nós vamos para o versículo número 15, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de quem? Inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como o quê? Como astro no mundo. Jesus está falando aqui através do apóstolo Paulo: irmão, vocês são como estrelas, como astro. Vocês são diferentes. Você não se corrompe. Diga amém, irmão? Por isso que vai ter o quê? A certeza da salvação de vocês. Aqui, ó. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Fala bem alto assim, diga: irrepreensíveis e sinceros. Isso é forte, para a pessoa ser irrepreensível. Ninguém ter como repreender ela, né, irmão? Ela está fazendo tudo certinho. Aí o que mais? Sinceros. A nossa sinceridade é aquele que Paulo falou bem no início, que nós acabamos de ler. O que ele disse? Ei, eu não estou de olho em vocês, mas Deus está. Deus é que opera em vocês, tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Diga amém, irmão? Amém. Ei, não joga a sua salvação no lixo, não. A salvação ele já garantiu para ti. Agora seja sincero, filho de Deus. Congregue, vem para os cultos, não deixe nada atrapalhar a sua vida de você vir para o culto na igreja. Você está ouvindo? Diga amém, irmão. Me encontrei com uma pessoa e uma vez ele falou assim: olha, pastor, não estou tendo mais tempo de ir para a igreja não. Eu falei: é mesmo? É. Depois daquele emprego que Deus me deu, eu falei: amém, eu creio que Deus lhe deu um emprego sim.
Mas deixa eu falar uma coisa para ti, irmão. Vou ser bem sincero com você. O emprego que tira você de Deus, esse emprego não é de Deus. Está tirando você de Deus, está afastando você. Tempo você tem, que eu sei que você tem. É só você querer. Ele ficou assim, olhando para mim assim: irmão, eu preciso falar a verdade para você. Você já conhece a Bíblia. Para você, além de você conhecer a Bíblia, você já sentiu a presença de Deus, já sentiu o toque de Deus, já sentiu a mão de Deus operando na sua vida. Eu te dei só um recado de Deus, irmão. Deus te abençoe. Amém? Falei para ele, pronto, ele, realmente eu tenho um tempo. Sabe o que é? Um negócio chamado comodismo. Fala comigo assim: comodismo. Na verdade é preguiça. Para gente chamar preguiça, a gente ameniza, né? Chama comodismo, né? Porque você está, por exemplo, você está de folga, você quer ficar em casa, descansando e tal, lá com a família, não sei o que, eu preciso. Sempre tem uma desculpa. O ser humano sempre quer dar desculpa. E o inimigo quer essa desculpa da gente. Eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. O pastor não vai me dar dinheiro para pagar minhas contas, não. É verdade? Acertou? É verdade. Você tem que trabalhar, meu filho. A Bíblia manda tu trabalhar. Do suor do teu rosto tu vai comer. Está na Bíblia aqui. Todo mundo tem que trabalhar. Diga amém, irmão. Isso aqui, isso que eu estou fazendo isso aqui, ó, pregando para vocês, querendo ou não, é um trabalho. Feito uma pesquisa, uma hora de falar é muito mais do que um dia de trabalho. 1 hora falando, você perde as energias. Você recuperar as energias, meu irmão, é muito forte. Você está ouvindo? Diga amém. 1 hora falando é como se fosse 8 horas de trabalho. Já pensou? Negócio forte, né? Pois bem, vamos lá, vamos continuar. 16. Retendo a palavra da vida, para no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado. Tudo na nossa vida não vai ser em vão se você continuar obedecendo quem? A palavra de Deus. Paulo está dizendo, irmão, que nada possa ser em vão. Nada. Tudo que você faz para Deus não é em vão. Diga amém, irmão? Não é inútil. Não é inútil. Você veio para o culto hoje? Não é inútil, não. Você está dormindo agora. Nós está dormindo agora. É domingo, gente. Para gente estar dormindo a semana todinha. É verdade, né, irmão? Pois é, para mim está dormindo agora. Eu fui para um velório de uma pessoa e cheguei agora. De madrugada, fui lá orar pela família. Aí eu cheguei agora. Depois que eu deixei o Paulo Vitor, irmão, em casa, eu tive que ir no velório lá da irmã lá, irmão Edvaldo. Aí deixei vocês e fui lá. Eu queria até pegar o Paulo Vitor, mas estava meio perigoso para ali por baixo. Tava um negócio de um tiro ali. Aí rapaz, eu resolvi, não, deixa eu ir sozinho. Eu tive que ir, servir a família lá. Então olha só, irmão. E daqui a pouco eu vou de novo para fazer outra oração lá. Que ontem a família toda não estava lá. Eu vou ter que estar lá para servir, amém, irmãos? Então o nosso trabalho, olha só, é para a gente estar dormindo agora. Humanamente falando, não é para a gente estar aqui. Entendeu? É para a gente não estar nem aqui. Mas aí, nós estamos fazendo o quê? Isso aqui não é em vão, isso aqui não é inútil. Você está ouvindo? Não, irmão, isso aqui não é um peso. Vir para o culto não é um peso, é um prazer, uma alegria. Como é que está escrito na Bíblia, Paulo Vitor, lá? A Bíblia fala assim no Salmo, como é que diz assim? Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Mas já percebeu que as pessoas não estão tanto alegres assim como antes? A pessoa alegre para ir para um piquenique, para ir para uma praia, para ir para um... E é bom, né? Para ir para... Tem gente que tem alegria para ir para uma festa, não é, irmão? Carnaval. Não, já compraram o abadá, já parcelaram em 10 vezes, mas vão. É verdade, né, irmão? Já não, já parcelaram, já. Já, uma época dessa, meu amigo, já garantiram já. E nós estamos aqui garantindo o nosso passaporte para o céu. E assim, ó, vir na igreja não é pesado. Pesado para... Irmão, é a nossa... Olha para cá. Ontem eu estava evangelizando lá, porque nessa hora a gente aproveita para evangelizar, né? Evangelizando lá umas pessoas, um casal que estava lá. Sabe, pastor?
Olha só como essa moça foi sincera, ela e o companheiro dela. Quando eu estou com problema, ela falou, mesmo assim, eu pego firme na igreja, eu vou todo culto, depois que resolve, eu me esfrio, pastor. O que é isso, pastor? Eu falei, isso é falta de vergonha mesmo. Tem que ser mais grato, né, irmão? Não falei bem assim, mas falei para entender, né? Você precisa se firmar. E ela começa a chorar, diz, pastor, como é que pode, né? A gente é tão ingrato, né? É a neta da senhora que faleceu, né? Ela foi conversando comigo e diz assim, pastor, eu preciso me firmar o que Deus já fez na minha vida, na minha família. Eu sou muito ingrato. No ser humano é muito ingrato, na verdade, né, irmão? Nós somos... Eu digo nós, porque muitas vezes eu me encaixo aí também. Você precisa, quando eu estou assim tentando, rapaz, opa, né? Não, o caminho é outro, o caminho é esse aqui. A gente tem que se voltar todo dia para Deus, não é? Olha o versículo número aqui. Paulo Vitor colocou esse versículo aqui. Salmo 122, 1, né, Paulo Vitor? Alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? A casa do Senhor. Nós precisamos estar alegres para ir para a casa do Senhor. Isso garante a salvação. Diga amém, irmão. Quando começar a faltar alegria, você fala, Deus me dá alegria. Você lembra do salmista que pediu alegria da salvação? Salmo 51, Paulo Vitor, né? Verso 10. Então nós precisamos, Salmo 51, verso 10. Vai anotando aí, você gosta de anotar? Anote. Eu queria que você trouxesse num domingo uma caneta, uma agenda, diga amém, irmão, para você anotar as mensagens de domingo, que é importante para todos nós. Amém, irmão? Porque amanhã, se eu perguntar o que eu preguei aqui hoje, você esqueceu tudo. Irmão, o que eu preguei ontem domingo? Você vai ficar assim, meu Deus, o que foi que ele pregou mesmo, hein? É? A gente esquece, gente. A gente esquece. Olha lá. Cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro. O salmista está fazendo oração para Deus criar nele um coração puro. O que mais? Renova em mim o espírito. Ele está pedindo o que? Senhor, eu preciso ser reto, preciso ser fiel, preciso ser justo. Diga glória a Deus aí, irmão. Não me lance fora da tua, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Não me lance fora da tua presença e nem tire de mim o teu Espírito Santo. Irmão, isso aqui é muito forte, porque ele está clamando que o Espírito Santo não saia dele. O mais importante na nossa vida é o Espírito Santo permanecer. Diga amém, irmão? Agora isso aqui, ó. Torna a dar-me a alegria de quê? De quê? Da tua salvação. Aqui. Sustém-me com o espírito voluntário. Me sustenta, Senhor. Eu quero permanecer firme. Firme na tua presença. Firmado na tua presença. Diga glória a Deus, meus irmãos. Torna a dar-me a alegria da salvação. E às vezes, irmão, por conta desse mundo que vai tomando muito nosso tempo, as coisas vão tomando a gente de Deus. Você sabia disso? Vai tirando a gente de Deus. Distrai. Eu já preguei aqui sobre as distrações da vida, não foi? Já preguei sobre esse tema. Nós somos distraídos por tantas coisas. É ou não é, irmão? O mundo quer nos distrair, quer tirar a gente de Deus. Pedro ficou distraído e afundou, não foi? Parou de olhar para Jesus e afundou. Afundou. Tem muita gente que para de olhar para Jesus e afunda em tanta coisa negativa, né, irmão? Que nós não possamos ser distraídos por esse mundo. As pessoas estão distraídas pelas festas, pela farra, né? Pelo pecado, pela bebida, pelo cigarro, pelas drogas. As pessoas estão se distraindo por tantas coisas aí, né, irmão? Então nós precisamos pedir todo dia ao Senhor que Ele nos dê a alegria de quê? Da salvação. Amém, meus irmãos? E aqui, volta lá de novo para a gente encerrar. Filipenses 2, é o versículo 17 agora. Olha só. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, serviço da vossa fé, fogo a regozijo, com todos vós. 18. Vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Diga amém, irmão.
Paulo está dizendo, irmão, vamos se alegrar. Cristo já fez esse sacrifício por libação. Ele se entregou, ele se doou, ele se deu. Diga amém, meus irmãos. Cristo fez isso por nós na cruz. Ele já fez isso. E aqui nós terminamos dizendo para você: o exemplo de Cristo, a humildade de Cristo, o desenvolvimento da salvação, é tudo isso aqui que nós acabamos de ler. Amém, irmão? Amém. Olha só, o texto diz que tudo que você vai fazer para Deus, não faça murmurando, não faça achando ruim. Se eu vou ter que ir para o culto porque o pastor mandou, eu vou ter que dizimar porque o pastor mandou. Eu não, é a Bíblia que manda. Eu vou ter que ofertar porque o pastor mandou. Eu vou ter, não. O dízimo está na Bíblia, a oferta está na Bíblia, gente. E são os princípios que estão na Bíblia, são coisas que estão na Bíblia. Você vai passar essa página que está na Bíblia? Não, não pode. Temos que obedecer. Ah, mas eu tenho que parar de mentir. Está na Bíblia, eu tenho que parar de mentir. Mas eu tenho que parar de roubar. É verdade, tem que parar de roubar, está aqui na Bíblia. Você está ouvindo? Diga amém, irmão. Ah, eu tenho que parar de trair. A Bíblia manda, você não pode ser traidor, você não pode ser adúltero. A Bíblia é que manda. Você está ouvindo? Diga amém, irmão. Eu não posso ter inveja do meu próximo, está aqui também na Bíblia. Eu não posso fofocar do meu irmão, também está aqui na Bíblia. Eu não posso ser fofoqueiro, está aqui na Bíblia também. Mas o pastor fala muito sobre isso. Irmão, está aqui na Bíblia, eu vou deixar de falar? A minha regra de fé é a Bíblia. Diga amém, irmão. Meu manual de vida é a Bíblia. Você sabe que tudo que está no mundo está regindo aqui, ó, é por aqui? Está aqui, ó. Tudo. Você pegou? Diga amém, irmão. Faltando aqui, recapitulando, Paulo Vitor, os versículos agora. Põe no versículo número 12 mais uma vez. Aqui, versículo 12, recapitulando em Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vos obedeceis, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Ponha em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Fala comigo assim, Paulo está mandando eles colocar em prática. E qual era a prática? O temor. Tremor e temor. Trema, porque a salvação, meu irmão, é mais importante do que tudo. Temor e tremor. Amém, irmão? Você já guardou algo precioso que alguém te deu assim um presente? Para eu guardar isso aqui com muito cuidado. Já guardou alguma coisa com muito cuidado? Você já guardou alguma coisa com muito cuidado? Tem que guardar com muito cuidado isso aqui. Isso é uma coisa especial de uma pessoa especial. Irmão, eu não posso perder isso aqui. Pronto, é a salvação. Você tem que guardar essa salvação para que ninguém tire essa salvação de você. Ah, eu não vou para a igreja mais por causa do meu filho. Não vou buscar mais a Deus porque eu fui decepcionado por causa do meu marido. Meu marido fez isso comigo, me traiu, minha esposa, sei o que. Eu não vou buscar mais a Deus, não. Está errado. Nada pode tirar de você o que? A sua? Isso que se chama a coroa da vida. Nada. Eu perdi o emprego. Ah, porque alguém da minha família se foi. Agora eu vou deixar de buscar a Deus. Está tudo errado, gente. A salvação, ela é para todos, mas nem todos querem a salvação. A salvação é algo precioso, mais importante do que ouro e prata. Você ouviu? Mais importante do que ouro, do que prata. Hoje as pessoas estão colocando primeiro a prata na frente, o dinheiro na frente. Se eu tiver dinheiro eu tenho tudo. Tem tudo, não, irmão? Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar saúde? Pode comprar remédio. E nem todo remédio vai curar aquela doença. É assim, não é? O dinheiro pode comprar noite de sono? O dinheiro pode comprar um diazepam, Lexotan, ou os comprimidos aí para... Mesmo assim, tem gente que não dorme. Eu conheci pessoas, não foi ninguém que me contou. Pastor, eu tomo remédio para dormir, não consigo dormir. Eu não consigo dormir de forma nenhuma. Não consigo dormir. Falei assim, irmão, está uma coisa errada aí. Quando a pessoa não consegue dormir, tem algo espiritual no meio. Eu vou logo diagnosticar. Eu, como conheço um pouco do mundo espiritual, olha, irmão, tem alguma coisa errada aí. Zé, você está ouvindo? Todo o tempo sem conseguir dormir, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Ah, pastor, mas tem um período da mulher que tem mulher que não consegue. É verdade. Eu entendo sobre isso aí também. Mas tem um lado espiritual. O sono foi Deus que deu. Está na Bíblia ou não está? Está. O sono foi Deus que deu.
Amém, irmão? Sabe por que eu digo isso? Que eu já passei noite sem dormir. Chorava para dormir, não conseguia dormir. Eu já passei isso. Já passei momentos difíceis na minha vida que eu choro. Deus, eu queria tanto dormir. E passava a noite em claro, sem conseguir dormir. Amanhecia o dia com peso na cabeça, uma coisa ruim. Sabe? Pensa numa coisa ruim, você não conseguir dormir à noite. Você está ouvindo? Diga amém, irmão. Mas a coisa melhor que tem você ir para a sua cama. Parece que ela fala, lhe abraçar. Pronto, é coisa de bom demais. É, não é, irmão? É bom demais. Você fala assim, meu Deus, por que amanheceu o dia? Era tão bom estar dormindo mais um pouco. O sono é tão bom que você deseja dormir mais. É assim ou não é? Sabe por que você tem um sono reparador? Você tem um sono abençoado. Quando a pessoa tem um sono perturbador, ela não tem nem prazer de dormir. Tem alegria de dormir? Não, irmão. Não tem alegria em nada. Aqui, ó, versículo 13 ao 13, meus irmãos. Pois é Deus que produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Fala comigo assim: Deus vai realizar quando eu obedecer a vontade dele. Diga amém, irmão. Deus vai realizar a vontade dele. Nós precisamos se encaixar à vontade de Deus. E eu termino aqui agora dizendo para você: se encaixe a sua vida na vontade de Deus. Tem gente que quer as coisas de Deus do jeito dela. Se não for desse jeito, eu não quero. Deus vai ter que me dar assim. Você Deus fala assim: ué, está exigindo por quê? É, não é? Você pede uma fruta, ele te dá a semente para você plantar. Vai lá e planta. Então você precisa esperar o tempo daquela semente morrer. E depois o que? Nascer. E depois o que? Produzir. É um tempo, existe um tempo. Tudo na vida precisamos esperar. As pessoas que querem tudo rápido e que recebem tudo rápido, tudo vai mais rápido. Mas quando você luta, persiste, persevera, sabe o que acontece? Você valoriza. Você o quê? Tudo que vem fácil, vai fácil. Pode ter certeza. Irmão, foi fácil demais. Irmão, tem uma coisa errada aí, irmão. Tudo na vida não é fácil não. A não ser que você já tenha orado muito tempo, aí vai vir. Tem coisas que você orou, você até esqueceu. Depois você fala, ué, eu tinha orado por isso aqui, veio, olha aí. Você até esqueceu, mas veio. Você não apresentou a Deus e veio. Diga amém, irmão. Veio. Depois você fala, meu Deus, eu tinha orado por isso aqui, tinha até esquecido. Deus faz você lembrar, só para entender que Ele é Deus na sua vida. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais 10 anos, pode durar um tempo inteiro. Abraão não orou para Deus dar um filho a ele? Abraão tinha esquecido. Quando a promessa veio para ele e para a esposa, o que foi que eles falaram? Não, nós estamos velhos já para ter um filho, não é? A minha mulher, coitadinha, 90 e poucos anos, coitada, a velhinha dessa aí vai ter um filho? Dá não, Deus. Deus falou assim: olha, eu prometi, e se eu prometo, eu vou cumprir. Diga amém? Lembra lá do irmão Zacarias? Irmão Zacarias, ele também fez um pedido a Deus, tinha esquecido. Quando ele estava sacrificando no templo, oferecendo lá, ele era sacerdote. Quando ele estava sacrificando, o anjo apareceu e falou: epa, eu vim aqui te falar, eu vim te informar, eu vim te trazer boas novas, boas notícias. O que é? Ele até ficou espantado, porque nunca tinha visto aquilo. Disse: olha, tua esposa terá um filho. Ele falou o quê? Não, ela está muito velhinha demais, a bichinha. Caiu até os dentes já, mano. Dá não, ter filho não. Tem mais idade para isso não. Ô seu anjo, o senhor veio no endereço errado. Senão eu vim não. Tá aqui o endereço. Seu nome não é Zacarias? É. E já que você não acredita, Zacarias, tu ficará mudo. Tu ficará o quê? Você vai ficar mudo. E ele ficou o quê? Durante 1 ano inteiro sem poder falar. Pensa numa coisa ruim, um pastor não poder falar. Imagina eu vir para cá para vocês aqui sem... Estou entendendo alguma coisa? Eu também não. Porque ele ficou mudo porque ele não acredita. Não acreditou nas promessas de Deus. Quando você acredita nas promessas de Deus,
Irmão, quando você pede, Deus não esquece. Você não orou? No tempo certo vai vir. Diga amém, meus irmãos. Eu vou fazer uma oração por nós. Eu quero te fazer uma pergunta antes de eu orar. O versículo 13 a gente já leu, Paulo Vitor. Deus é que opera em nós tanto o querer como efetuar, segundo sua boa vontade. Ele vai realizar no tempo certo a boa vontade dele na nossa vida. O versículo 14 diz assim, já para a gente orar: faça tudo murmurando, sem murmuração nem discussão, contenda. Você viu aquela pessoa que murmura? Você está murmurando de novo, vai começar uma briga dentro de casa por causa da murmuração. Tem alguém lá que gosta muito de murmurar, não é? Vamos lá. Para que se tornem irrepreensíveis, puros filhos de Deus. Aqui está noutra tradução, né, Paulo Vitor? Aí? Inculpáveis no meio de uma geração perversa. Moramos assim, né? No meio dessa geração depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Diga amém, irmão. Astros e estrela. A Bíblia fala que nós somos estrelas. Vocês brilham como estrelas, disse Paulo. Dê glória a Deus aí. Nós somos diferentes. No falar, no agir, em tudo nós somos diferentes. Apegando-se, olha só, como é que é, Paulo Vitor? Apegando-se firmemente à palavra da vida. Anota aí, apegando a quem? Firmemente a palavra de quê? Aqui, ó, a palavra de Deus. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Todo esforço que você tem feito não vai ser inútil. Agora, ó, a palavra da vida é essa aqui, ó. A palavra que transformou a minha vida foi essa aqui, a palavra de Deus. Essa aqui, a palavra de vida que transforma a nossa vida. Essa aqui é a palavra de vida. Dê glória a Deus aí. Vai terminando, Paulo Vitor. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, eu estou alegre, me regozijo com todos vocês. Está dizendo, eu tenho me derramado, eu tenho me dedicado como oferta para servir vocês. Paulo está dizendo, eu tenho que servir vocês, eu tenho me derramado para servir vocês como oferta para vocês e para Cristo, logicamente. Eu me regozijo em servir. E o versículo 18, para encerrar, né, Paulo Vitor? Esteja vocês também alegre e regozije-se comigo. Se alegre comigo, disse Paulo, em servir esse Deus. Diga glória a Deus aí. E a pergunta para mim terminar: vocês estão alegres em servir a Deus pela salvação de vocês? Diga amém. Não esqueçam, a salvação é mais importante do que tudo nessa vida. Tudo nessa vida fica. Sabe o que vai ficar? Mais importante, as coisas que você fez aqui na terra. Não são os seus primeiros atos, mas são os seus últimos atos que vai ficar marcado. Se você não começou bem a vida, termine bem. A decisão de quem é? É nossa. A decisão é nossa. Diga glória a Deus aí. Fique em pé. Semana passada eu falei como será o céu. O céu é um lugar onde não tem dor, onde não tem sofrimento. Aqui na Bíblia, Apocalipse 21:4. O céu é o lugar que não tem sofrimento, não tem dor, não vai ter lágrima lá, não vai ter sofrimento. A morte não ficará mais lá, não haverá mais morte. Você está ouvindo? Diga amém, irmão. Não haverá mais sofrimento, mas vai haver o quê? Alegria. Vai ser enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Está aqui na Bíblia. Aí Apocalipse colocou lá, né, Paulo Vitor? Aqui, ó. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro. Dê glória a Deus aí. Esse é o lugar que nós vamos morar. Diga amém.